E aí, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Pela graça de Cristo, estamos juntos para estudar mais um tema da Palavra de Deus. Eu agradeço você por sua companhia e por sua parceria. Continue compartilhando esse vídeo com seus amigos e amigas. Eu tenho certeza que assim nós levaremos avante o Evangelho de Cristo e a mensagem de fé e esperança que aqui é pregada. Obrigado de coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte à nossa grande família, a família do Lição Fácil, tá bom? Se no final você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei, porque assim você nos abençoa aqui também. O nosso canal se torna relevante, um canal pelo YouTube promovido para mais pessoas assistirem. Temer e obedecer a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais detidamente sobre a relação íntima, mas muito íntima, entre temer a Deus, que nós já vimos que é respeito, reverência, submissão completa e absoluta ao Criador, com obediência. Claro, quando você submete ao Criador, quando você respeita o Criador, você vai dar atenção àquilo que Ele lhe pede, você vai fazer não porque você é inclinado a fazer, mas porque você deve a Ele obediência e lealdade. Quer ver? Deixa eu ler Deuteronômio capítulo 6, versículo 2, que nos diz assim: para que temam ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que te ordeno tu e teu filho e o filho do teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Por essas palavras, percebemos a clareza do pensamento bíblico em relação ao temor de Deus. Temer a Deus é ser-lhe obediente. E aqui é uma promessa maravilhosa, que aqueles que obedecem os mandamentos, estatutos do Senhor e temem ao Senhor, obviamente ele vai ter uma vida prolongada. Por quê? Porque Deus é a fonte da existência. E aqueles que se aproximam de Deus por relacionamento íntimo, de amizade com o seu Criador, obviamente terá toda sorte de bênção resultante dessa relação. Veja, por exemplo, os Salmos 119, versículos 73 e o 74, que nos diz: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegrem-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Perceba a ênfase da palavra de Deus. Isso é visto lá em Eclesiastes 12, versículo 13, que é lá o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Ele há de trazer a juízo todas as obras. Nós vimos isso ontem. Agora, o que é estranho é que algumas pessoas, por alguma razão, acreditam que a graça de Deus nos liberta de obedecer a Deus e a sua lei. Isso é contraditório, porque o próprio Jesus diz: aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos, lá em João capítulo 14, versículo 15. E um dos textos prediletos usados por aquelas pessoas que acreditam dessa maneira é Efésios 2, versículo 8 e 9. Mas eu gostaria de ler o verso 10 também, que diz assim, escute bem: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. O problema é que as pessoas param aqui, mas o texto continua. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feitos para boas obras. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós? É óbvio. Está claro no texto. Mas depois de uma vez salvos pelas obras, pela fé, pela graça, nós somos chamados a desenvolvermos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa convivência com o nosso Criador, demonstrando ao mundo que nós estamos ligados a Ele. De que maneira? Através dos frutos, através das obras. É o desobediente que passa a ser obediente, é o desonesto que passa a ser honesto, é o violento que passa a ser manso, é o mentiroso que passa a falar a verdade, é o indivíduo que não respeitava a família e começa a respeitar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, as obras é uma evidência de onde nós estamos. Estamos em Cristo ou longe dele. Se nós estivermos em Cristo, obviamente, as boas obras serão vistas na nossa existência, na maneira como nós falamos, na maneira como nós lidamos com os conflitos, com as dificuldades que aparecem na nossa frente. Agora, se nós não estamos em Cristo, obviamente,
tudo isso não será visto em nós. O apóstolo Paulo, defendendo o seu chamado, o seu apostolado, ele diz algo interessante acerca da sua experiência em Romanos 1, versículo 5. Olha só. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios. Percebeu aí? Obediência. O Senhor Jesus disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. João 14, versículo 15. É como se ele dissesse assim: vocês me dizem que me amam, então provem, guardando os meus mandamentos. E aqui está a prova, queridos. Aqui está a prova. Eu quero dizer para você que Deus ele não se impressiona com o nosso linguajar, com o nosso vocabulário bem construído e rico em palavras. Falar para Deus não quer dizer muita coisa, viu? O que importa para Deus é se realmente estamos dispostos a sacrificar o nosso eu, a nossa vontade, através da obediência. Pastor, mas isso não é pregação que nos leva à salvação pelas obras? Não, queridos, não é isso, de jeito nenhum. Isso não é um pensamento bíblico. Também não é um pensamento bíblico você ser salvo pela graça e continuar praticando os pecados. Deixa eu ler um texto para você. Esse texto é importante. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Escute bem. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ei, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O que Jesus fez na cruz não foi um sacrifício? Ele está dizendo assim que aquele que vive deliberadamente, voluntariamente, em pecado depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta para ele sacrifício nenhum. Ou seja, ele está negando o sacrifício de Cristo na cruz. Por quê? Porque Jesus veio para libertá-lo da escravidão do pecado. E aí volta novamente para essa mesma escravidão. Aí o apóstolo Pedro vai dizer que o estado último se torna pior do que o primeiro. Deus nos liberta do poder do pecado, da atração do pecado, para que vivamos centralizados na sua justiça. E o próprio Jesus, em João 15, nos diz: assim será glorificado o vosso Pai no céu, que vocês deem muitos frutos. Eu sou a videira, vós sois o ramos, aquele que está ligado a mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Querido amigo, querida amiga, entenda a mensagem do anjo aqui. Tema a Deus, ou seja, lhe seja obediente aos seus mandamentos. Demonstre isso na sua vida para as pessoas que estão ao seu redor. E a consequência, como nós vimos lá em Deuteronômio 6, versículo 2, é que teremos uma vida prolongada na terra. Por quê? Porque o Deus se valerá do nosso testemunho para aquelas pessoas que estão nos observando, a fim de ganhá-las também para o reino dos céus. Porque a maior pregação é uma vida transformada de alguém que estava no pecado e veio para a justiça, alguém que estava nas trevas e veio para a luz maravilhosa de Cristo. E as pessoas, ao verem essa mudança, essa transformação, não poderão negar de maneira nenhuma a influência celestial na vida dessa pessoa. Essa é a maior e mais poderosa pregação que podemos oferecer aos perdidos. Que essa seja a sua realidade, querido amigo, querida amiga. Que nós possamos viver a luz do Evangelho em nós, de maneira que essa luz possa clarear a vida das pessoas que estão nos observando. Oro para que Deus te abençoe nesse dia. Vamos orar? Senhor, nos ajude a viver essa realidade. Dê-nos a tua paz, a tua direção. Faça-nos, Senhor, melhores através do teu Santo e Divino Espírito. Nos dê forças para obedecer a Ti e temer o Teu nome, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.